Fala primeiro ano, beleza? Vamos lá então para a última perspectiva. Hoje a gente vai trabalhar então a perspectiva cônica. E para esse exercício então vocês vão desenhar primeiro o cubo conforme eu vou ensinar e depois vocês vão tentar fazer a casa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser desenhar uma linha do horizonte, tá? Depois disso, vocês vão fazer em cada extremidade dessa linha um ponto, tá? Aqui nós vamos chamar de ponto de fuga 1 e aqui ponto de fuga 2. Esses pontos, gente, quanto mais longe eles estiverem, quanto mais nas extremidades, nas laterais da folha estiverem, melhor, tá? Mais espaço para desenhar a gente tem. Tem alguns trabalhos que eu faço nessa perspectiva, que inclusive eu colo a folha na mesa e sigo essa linha fora do papel. Então eu coloco duas fitas, uma fita crepe em cada lado, faço ponto nela e aí lá serão os meus pontos de fuga. Mas aqui para explicar, então eu vou fazer assim. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser desenhar a vertical mais próxima, né? Igual na perspectiva isométrica e na militar. Então eu faço aqui, gente, muito cuidado, porque essa linha aqui ela precisa ser exatamente na vertical, não pode ser torta para nenhum dos lados. Então eu faço a vertical mais próxima. Depois disso eu vou fazer de vermelho, tá? Porque é o seguinte, vocês vão pegar e ligar a parte de cima e de baixo dessa vertical exatamente nos dois pontos de fuga nas laterais. Então, desse jeito aqui, ó. Atenção, porque se eu escolhi o ponto, tem que ser exatamente no ponto, não pode ser nem um pouco mais, nem menos, senão a gente erra. Quando a gente trabalha com perspectivas, a gente lida com medidas e a gente tem que ser exato. E aqui é a mesma coisa. Liguei o ponto 2 aqui. Essa ligação, né, parece que a gente está numa esquina aqui, isso aqui é um muro que vai até lá no final da rua e aqui até o final da rua. Gente, essa perspectiva é a mais correta, tá? Por quê? Porque a gente tem o uso mais correto do que o nosso olho enxerga, da perspectiva correta, que é o seguinte: os objetos que eles estão aqui, eles vão diminuindo conforme eles vão ficando mais longe, tá? Então agora é o seguinte, vocês vão pegar e vão escolher então as laterais, o tamanho, vocês que definem. Se é um cubo, a gente não pode fazer ele muito grande. Então eu vou escolher aqui, ó. E essa linha aqui também não pode ser não pode ser torta, ó. Tá? Ela tem que ser exatamente na vertical. Podem usar um esquadro. Como é que se usa um esquadro? Ó, a gente pega aqui embaixo na folha, coloca na linha da folha e ali tem que estar, aqui tá o ângulo de 90 graus, né? O ângulo reto, aparecendo. E aí a gente sabe que aqui tem que estar retinho. Muito bem. Por que eu fiz de vermelho essas linhas que vão pro ponto de fuga? Porque toda essa parte aqui, ó, daqui pra cá, ela não existe, ela não precisa, vocês podem apagar depois. Tá? E aqui o outro lado a mesma coisa. Então eu escolho um tamanho e pum, fechei. E aí eu tenho as duas laterais. Porque, de novo, então vamos entender por quê. Se eu for medir aqui, ó, essa aqui, teoricamente, essa lateral, ela é mesmo no tamanho dessa e dessa, tá? Vamos pensar num prédio, isso aqui é um prédio. Então esse canto aqui, se o prédio não é torto, esse canto aqui é do mesmo tamanho que esse. Mas se eu tô parado aqui na frente, ó, nessa esquina, eu enxergo esse lado menor do que esse, porque esse e esse estão mais longe. Então por isso que essa perspectiva é a correta. Como eu fecho o cubo agora, eu vou inverter, ou seja, esse canto de cima que tá indo para o ponto 2, agora eu vou ligar ele para o ponto 1. Ó. E este aqui eu vou ligar para o ponto 2.
invertido o negócio. Vou passar preto aqui para dar ênfase. E aí eu terminei o meu cubo. Vamos pensar que aqui tá vindo luz. Então toda essa lateral aqui sólida tá sombreada. Fechou então o cubo, tá? Quando vocês forem fazer a casa, não esqueçam o seguinte, tá? Vou usar esse próprio cubo, vocês vão fazer outro. Vocês podem inverter a folha. Esse trabalho, inclusive, vocês podem fazer na folha no sentido paisagem. Vocês podem inverter a folha e ocupar o outro lado aqui, tá? O que eu vou pedir para vocês cuidarem é o seguinte. Vou já dar a dica para vocês fazerem a casa. Ponto de fuga, ponto de fuga. Faço a vertical mais próxima. Ó, eu nem vou ligar a tela atrás porque eu já sei mais ou menos como é que funciona. Eu encosto a régua lá no ponto 2, mas eu não risco até lá, eu paro até onde eu quero. E antes de fechar ali a parte de cima, eu vou fazer o telhado. Aí agora a gente vai o seguinte, ó, até aproximar aqui para vocês perceberem mais. Aqui tem aquela questão do espelho que a gente tinha comentado na nossa aula no Meet, tá? Então eu vou aumentar um pouco dos dois lados, ó, seguindo a linha lá pro ponto 1. Ó, eu aumentei um pouco para cima e aumentei um pouco para baixo. Agora, gente, vem a única parte que não se liga ao ponto de fuga, que é para fazer o triângulo, a tesoura ali, ó. Então eu vou achar o meio. Como é que eu acho o meio desse aqui? Eu posso medir deste lado até aqui? Não, não funciona. Então eu vou fazer um X aqui, ó. Vocês podem fazer de lápis até para não marcar. Canto com canto, canto com canto. Onde o X, onde as linhas se encontraram, é o meio. Então eu encosto ali e penso quanto eu quero subir desse telhado. Subiu quanto eu quero, né? E essas linhas aqui não são ligadas a ponto de fuga. Eu vou ligar esse canto de cima até esse canto aqui do telhado, do espelho ali. E vou fazer o mesmo do outro lado. Tá? E agora, gente, então esse cantinho aqui do telhado e essa parte de cima eu vou ligar lá no ponto de fuga 2. Desse jeito. Vou fazer de vermelho. Ó. Professor, como eu fecho o telhado? Vocês vão encostar a régua nesse canto aqui, ó. Eu gosto de botar a régua nessa linha do telhado, tá? E vou puxando até chegar naquele canto. E vou riscar. Notem o seguinte. Eu não parei de riscar no cantinho, eu fui até a linha do telhado. Tá? Olhem bem para esse desenho. Olha como ficou aqui o final, ó. Ele tem que estar um pouco para fora aqui dessa linha, senão é como se o telhado não tivesse além da casa, certo? Então praticamente feito o trabalho por mim, é só copiar. Se vocês têm que entender como funciona o processo, tá? Se não entenderem, por favor, tirem as dúvidas de vocês. E é isso.